Aumentou e muito o número de registros de violência em Passo Fundo. Nós estamos falando da violência de gênero. Eu estou recebendo aqui no Estúdio Jardim do Café Expresso a professora, doutora nesta área em Direito, Josiane Petri Faria, coordenadora do Projur Mulher. O aumento no número de casos que eu me referia agora há pouco é o número de registros no Projur Mulher, esse serviço que a universidade oferece para atender as vítimas da violência de gênero. Professora Josiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia ouvintes, né, e quem nos assiste também. Professora Josiane, nós estamos em meio aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero e a gente quer rapidamente entender por que é que essa data foi estabelecida. Então, essa data ela representa um momento histórico, né? Em 1960, em 25 de novembro de 1960, as irmãs Mirabal foram mortas na República Dominicana. Elas lutavam contra a ditadura, né, do Trujillo, e depois de muitas vezes serem presas, torturadas, nessa oportunidade elas foram esfaqueadas e agredidas e foi simulado um acidente. Só que a população toda percebeu que elas tinham sido mortas por lutar contra o regime ditatorial. A partir daí, então, esse momento, né, esse 25 de novembro, ficou marcado como um dia de luta contra a violência. Posteriormente, em 1981, o primeiro encontro de mulheres latino-americanas escolheu esta data em homenagem a essas 3 mulheres dominicanas como um dia de luta contra a violência. Posteriormente, isso foi transformado em um dia de luta contra a violência de gênero, tanto para homens quanto para mulheres como vítimas. E aí, em 1999, a ONU internacionaliza essa data e estabelece o início, né, dos 16 dias de ativismo, que vai culminar em 10 de dezembro, com o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aumentou em muito o número de casos que vocês recebem diariamente no Projur Mulher e Diversidade e esse serviço que a Universidade de Passo Fundo presta à comunidade. Enfim, este ano o programa completa seus 15 anos e todos os anos nós experimentamos, nesta época de final de ano, um aumento no número de atendimentos, né? E um dos fatores se deve aos maiores festejos, a maior quantidade de festejos de ingestão de bebidas alcoólicas, porque a grande maioria dos casos que nos têm chegado, a violência acontece quando o agressor está embriagado. E essa sazonalidade, ela vai nos acompanhar até depois do Ano Novo e volta a subir este número depois do Carnaval. Então, esses casos estão, em grande parte, relacionados ao consumo de bebida alcoólica por parte do agressor? Sim, além disso, toda uma questão que é apontada, né, pela Faculdade de Psicologia como um momento em que a pessoa percebe as frustrações daquilo que não aconteceu, das expectativas que ela mantinha para o ano está se encerrando e isso acaba transbordando em violência. E outro fator bem interessante é que, além do aumento do número, a intensidade dessa violência. Então, temos visto algumas tentativas de feminicídio que nós estamos atendendo com instrumentos muito severos, como, por exemplo, a utilização de martelo, onde uma mulher foi atingida na cabeça, os filhos quase foram mortos, uma outra cliente nossa que teve a casa e as mãos queimadas. Então, enfim, são situações realmente muito graves. Nós registramos uma denúncia há pouco de uma moça que frequentava uma casa noturna, passou a receber ofensas verbais do namorado e isso se estendeu para empurrões, puxões de cabelo, e o segurança dessa casa noturna, o que ele fez foi colocar os dois para fora do estabelecimento e ainda recomendou que fossem para a esquina, onde as câmeras do prédio dessa casa noturna não pudessem captar as imagens, porque eles não queriam se incomodar e ceder essas imagens. O que a gente percebe com esses dois fatos, né? Ainda um preconceito de gênero, ainda uma ideia de que violência doméstica é um assunto privado e que ninguém tem nada a ver com isso.
Como? Se acontecesse, né, dentro da sua casa ou entre um casal, isso não fosse crime, isso não fosse da conta do Estado, isso não fosse do interesse da sociedade. Professora Josiane, a gente tem que ter muito cuidado também na interpretação dos números e não achar que somente aumentou o número de registros e não aumentou o número de mulheres e passando por situação de violência. Tem que cuidar muito com essa interpretação. Justamente, porque a gente não sabe exatamente qual a aproximação do número de denúncias para o número de casos reais da violência. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que nós temos neste final de ano, como normalmente acontece, mas este ano mais em proporção a 2018, um aumento no número de denúncias. E se espera que durante esses 16 dias de luta contra a violência, que é uma data internacional, se possa, sim, ter maior visibilidade para essa violência e, portanto, a expectativa é que nós temos um aumento nas denúncias. E com relação ao público LGBT, o que avaliação se pode fazer do cenário local mediante as denúncias que vocês recebem no Projur? O Passo Fundo é uma das regiões, sobretudo do Rio Grande do Sul, onde nós recebemos mais comunidade LGBT que não era residente no Rio Grande do Sul. Então, são pessoas que, por vezes, estão afastadas dos seus amigos, das suas famílias, mais vulneráveis, né? Ainda existe um preconceito e uma discriminação tão severos a ponto dessas pessoas não procurarem ajuda porque entendem que é normal. Professora, para a gente encerrar aqui, o endereço do Projur, o serviço do atendimento para quem precisa por esta ajuda, por informações. O Projur Mulher atende de segundas às sextas-feiras, das 13h30 às 17h30. No campus 3 da universidade, ali junto ao UPF Idiomas, e o nosso telefone é 3316-8576. Obrigada, professora Josiane. Bom Muito trabalho para obrigada, ti. bom dia.